Ok, nessa aula de número 2, vamos aprender agora mais alguns comandos. Um comando muito importante que a gente sempre usa quando vai precisar fazer algum desenho, chama-se draw. Então eu escrevo draw, aperto aqui o sinal de igual, e então aparece lá escrito function, e uns colchetes abrindo e fechando. Então você vai escrever aqui dentro, tudo que você colocar aqui dentro, dessa função draw, vai ser com o objetivo de criar uma animação, né? Então, a função draw é como se fosse uma linha de tempo. E para demonstrar isso aí, eu vou então imprimir uma linha de código. Então eu uso esse comando chamado println. E escrevo aqui o que eu quero que imprime na tela, que vai ser os frames. Então, frame count. Frame count. Então aqui eu consigo enxergar a taxa que está sendo, os frames que estão sendo mostrados na tela. Então, quando eu aperto o restart, ele vai começar do início, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, então vai mostrando esse monte de número aqui que está mostrando, é a linha do tempo, são os frames que estão sendo mostrados, né? Então já passou aqui, por exemplo, de 600 frames mostrados aqui. Então existe um outro comando que se chama frame rate. Esse comando aqui, ele vai definir a taxa em que os frames vão ser mostrados. Então, por exemplo, agora eu vou recomeçar aqui. Ele está sendo mostrado um frame a cada segundo. Se eu aumentar essa taxa, vamos colocar aqui frame rate 10. A cada segundo ele está mostrando agora 10 frames, 10 quadros por segundo. Eu posso aumentar isso ainda mais. E assim por diante. Então aqui eu defino a velocidade em que vai ser mostrados os frames, né? Então isso define também a velocidade da animação. Bem, na aula passada a gente aprendeu então a desenhar um ponto, né? Aqui tem um ponto desenhado no centro da tela, com a grossura do traço, valor 10. Então eu tenho aqui um ponto bem visível mostrado aqui no meio da tela. Só que agora eu não quero que esse ponto seja mostrado no meio da tela. Eu quero escolher para ele um valor aleatório. E qual que é a largura da tela? Vai de 0 a 400, né? Então eu quero um valor aleatório de 0 até 400, que seja mostrado na tela. Isso para a variável x, que é de um lado para o outro, e a variável y, que é de baixo para cima. Então agora, o que acontece aqui? Quando eu aperto o restart aqui para reiniciar, ele vai mostrar esse ponto a cada vez num lugar aleatório, diferente. Ele vai escolher um valor ali para o eixo x e um valor para o eixo y de forma aleatória. Então o comando que gera esse valor aleatório chama-se random. E eu vou então também gerar um valor aleatório para as cores desses pontos. Então como é que eu vou fazer isso? Eu uso a mesma coisa aqui, ó, random, só que ao invés de colocar aqui de 0 a 400, eu vou colocar para cada um dos valores de cor, aqui é RGB, red, green e blue, né? Então para cada valor, o valor vermelho, eu vou colocar de 0 até 255. 255 é o valor máximo para cor. Cada cor aqui, então, ela vai de 0 até 255. Então eu vou colocar aqui para vermelho, para verde e para azul. Isso aqui vai me gerar todas as cores. Então, quando eu pressiono aqui Restart, eu vou ter um ponto que ele vai aparecer em qualquer lugar desse quadro e com uma cor diferente a cada vez que eu pressiono Restart. Entenderam? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse programinha que eu fiz e vou jogar ele dentro da função draw. Muito simples. Então eu venho aqui, Ctrl X, Ctrl V e tá lá, pronto. O primeiro programinha que a gente fez animado.
Agora então a gente vai salvar esse programa. Viemos aqui então, salvar, então vamos dar um nome para ele. Como é que a gente vai chamar? Vamos chamar pontos coloridos aleatórios. Aleatórios. Tá joia? Então, quando eu salvo aqui, vai aparecer na tela de novo, ali em cima, o nome do meu programa, pontos coloridos aleatórios. E agora eu venho aqui, para a gente encerrar, eu vou ensinar mais um último comandinho aqui, né? Quando a gente vem em configurações, a gente pode definir aqui então a tela, que vai de 0 a 400 para 0 a 400. A gente pode definir o valor então, ao invés de 400, que é o padrão, a gente definir até 600, né? Tá, vamos definir 600, e aí a gente salva. Só que aí o que a gente encontra aqui? A gente percebe que a gente fez o programa para rodar nessa tela de 0, que vai de 0 até 400 somente. Então ela não vai pegar a tela toda. E como é que eu conserto isso? Então eu vou ensinar para vocês mais 2 comandos que vai consertar esse problema nosso aqui. O que eu vou fazer? Ao invés de gerar o ponto de 0 até 400, para o eixo X e para o eixo Y, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir esse 400 aqui por width, que é a largura, e por height, que é a altura. Então agora ele vai pegar toda a tela. Não importa agora qual é o tamanho da tela, podia até ser maior que isso. Eu estou definindo aqui então que eu quero que vá até o fim da tela. Bom, então por hoje é isso. E agora, com esses comandos que vocês aprenderam até agora, já dá para entrar lá no site da Khan Academy e fazer algumas experimentações com pontos e linhas e com animação. Então é isso aí, até a próxima aula.